é perder tempo. Essas são cenas laterais. Parar significa pensar nelas, ficar influenciado por elas, perder tempo. Então, vou dar continuidade aqui agora com o chit chat. Eu estava perguntando sobre o que você estava dizendo sobre os sanskars da Idade de Ouro. E na Idade de Ouro, nós não precisamos do poder do discernimento. Nós precisamos, mas não precisamos assimilar, porque nós já temos. E agora, nesse momento, nós ainda estamos incutindo esse poder, mas definitivamente as divindades e a família real, todos os súditos na Idade de Ouro
terão o poder do discernimento, mas eles não vão precisar muito disso lá, porque lá tudo está certo e correto, mas na Idade de Ferro nós precisamos bastante. Mas não na Idade de Ouro, porque lá tudo é sutil. It's there in the soul, but it's not. Like if we say power to discern, then in the golden age, do they have all of the Então, powers? na Idade de Ouro, eles têm todos os poderes, sim, todos os poderes. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui vão se tornar os nossos sanskars. Todos os poderes vão estar no nosso sanskar. Mas na Idade de Ouro, a gente não vai precisar tolerar, emergir. Baba diz que a diferença entre um ser humano e uma divindade é que a divindade é um ser humano com virtudes divinas. Então, quer dizer que as divindades, elas têm todos os poderes, todas as virtudes, elas são completas, é por isso que elas se tornam divindades. Mas não precisam dos poderes, porque nada é contra, não há situações adversas lá. Tudo está bem alinhado, tudo está completo. One of the things Uma das that Baba coisas was telling que today Baba was estava about dizendo the part. hoje The era part is sobre o you papel, know, recorded in the soul. The de soul que o papel está never gets tired of gravado playing the part. na And so alma I was e que a thinking, alma Didi, nunca that fica let's say you're cansada tired, de but that's also part jogar of o the seu part. papel. Então, significa que se eu estou cansada, isso So if I'm também tired, like faz today when Baba parte was do talking papel? about that the soul gets never gets tired of playing a Porque part. Baba fala que a alma nunca se cansa de fazer o seu papel. Baba está dando exemplo de que há essa gravação e que isso continua a ser executado. Mas hoje há muitas almas que ficam desapontadas. Tanto está acontecendo emocionalmente, muito. Muitas pessoas estão afetadas, elas não são capazes de fazer o seu papel, e é por isso que elas ficam cansadas. Então, o seu poder de discernimento, tudo é baseado no seu papel, a tarefa, tudo que temos que fazer. Alguns são capazes de sentir corretamente, são capazes de fazer. Tem alguns que não sabem o que fazer. Alguém estava perguntando da Django qual era a diferença entre o papel e o personagem. Então, você tem aquele personagem que você tem que fazer, aquilo é o seu papel. Então, não sei qual que é o meu papel. Então, a Dade falou, seja consciente da alma e não consciente do corpo. E na consciência da alma você saberá. So, Didi, Era um based on yogurt muito Sunday's bom que learning, Dade deu. what is our part now? Então, qual é o What did nosso you like from Sunday's Morley? Actually, let's papel start from there. What did you agora? like? Vamos começar sobre o que você gostou da Morley de domingo. O que eu gostei? Sim. Desde o começo, eu pensei que eu não ia fazer esforço em função da destruição. Eu sempre fui inspirada pelo estabelecimento do novo mundo, de que Deus veio para nos dar a herança, e para nos guiar para o nosso lar. Eu estava fascinada em fazer esforços.
But also then mas Baba is não em saying função da that destruição, mesmo when Baba hoje. says there will be destruction, it's not that Então, one evening, quando Baba okay, fala que tem everything will be destruição, destroyed, gradually getting ok, pollution, tudo more está sendo virus, more destruído, sickness, more, poluição, mais people vírus, are mais like more doenças, desperate, mais peacelessness. So desespero, menos falta that de, destruction mais takes falta de place. paz. But transformation has to Mas a happen. If it transformação was tem que only acontecer. destruction, it's easy, right? Se houver One só time Baba destruição, é said that fácil. Uma vez when Baba Baba comes, there disse is lot of effort que from the quando ele prophet vem, souls. Because prophet souls, when they come, all há the muito followers esforço. from home just follow. So their numbers, their followers grow Então, very das, quickly because as, they have to just come and play part. But algumas because here almas têm que effectively, simplesmente Baba têm has que to vir make you pure from impure. para seguir o It seu papel. requires lot of Mas effort. no seu And they caso, don't nosso caso, nós temos need que all fazer muito that esforço, effort. porque ele está nos But I transformando like de more of impuros em puros. cultivating and Então, eu always gosto having thought that de whatever we doing is for creating cultivar a world of e love, peace, happiness. tudo que nós So that estamos fazendo é emptiness para doesn't esse mundo novo, creating is more. elevado, de And when as felicidade. soon as Baba said we are ready, E, complete, desde destruction will que, happen, assim right? que Baba falar That que is nós why estamos every time prontos, Baba a said, okay, destruição vai give me date. acontecer. When will you be perfect? Então, But Baba I think the both are perguntou que me combined. dê uma data, As quando é much que we vocês vão will estar be ready, perfeitos? that much we know that destruction will also happen. Então, assim que soubermos que estamos I prontos, like é aí also que when a Baba said destruição that if you acontecerá. want to say goodbye to Baba, E But isso I was significa telling que today, nós we will daremos take tchau para everything else Baba. behind golden age, but we want to go to golden age, right? Mas nós queremos ir para a Right, Idade de right. Ouro. That's the interesting dilemma we have, right, Didi? We want Esse to é go to the um golden age, but we don't want to leave dilema Baba. interessante que nós temos. Nós queremos ir para a Like you're Idade de saying, Ouro, we mas want to nós let não him go. queremos deixar Baba. You know, when after 14 years of tapasya, they Então, came to depois Mount de Abu, right? 14 anos de And tapácia, then fomos Baba para noticed Monte that Abu e Baba what is the reparou purpose of all that tapasya? Is que service, qual right? era So then he said, o okay, now propósito who will daquela go? Who will go to Bombay? tapácia. Who will go Delhi? There was invitation from Então, Lucknow. quem So ia Baba para opened Baba Bombaim, scepter quem and said, ia para now you all have to Delhi. go for service. E aí ele falou, Baba Some falou, agora definitely vocês têm felt que ir para o sad serviço. because they didn't know how they Muitos will manage in Delhi. ficaram But there are some who went tristes, with lot of enthusiasm. mas outros foram You com know, muito even if everything entusiasmo, was very drastically different for them. mesmo que tudo I era remember muito Dadi Gulzar, drasticamente she was diferente para invited eles. for Eu me Lucknow. lembro There was a couple que and they Dadi know Dadi Gulzar Guzar, and they wanted her to go. havia esse casal So que everything conhecia was ela new e for queriam her que ela to get into fosse. rickshaw, to Tudo get into era this. Or, it's muito like novo they are para completely ela. in a different world. Eles estavam num Because in mundo 14 year world has changed completamente lot, diferente. E em after 14 partition of anos, country. o mundo tinha But mudado some muito. they felt that is Baba's direction, Mas we playing our alguns part, sentiam que we didn't era a wish direção Baba de in a Deus, way de that they Baba, cried or que we eles couldn't estavam manage, seguindo o papel deles e eles So podiam same will be with conseguir. us somewhere. Então, o We mesmo take será Baba with us conosco. also. Ah, Right, Baba right. It's está visible, conosco também, but we won't be certo? unhappy without him. Nós não Right, estaremos right. infelizes sem ele. Didi, from Sunday's Murli, Baba was talking Tá? about being the master Didi, creator of time. na Mule de How do you domingo, understand that Baba estava about falando sobre time? ser Like, is time your criador, creation, master or do are you tempo. the Como que creator of você time, or entende are you isso? dependent on Você time? é o criador do mundo ou você é Both ways, dependente do mundo? Few Em days ambos ago, os Baba said, sentidos. you cannot Alguns rush, dias you cannot just atrás, go very fast. Baba disse Because que there não is a dava para time. correr One tanto time porque Baba há gave o example that tempo. you Uma have seen vez a train Baba and you deu really feel exemplo
oh, I de que want se to move você fast. So está train num will move trem in its e own sente que time quer and ir will make a depressa, mas stop according o to trem vai whatever no the time tempo dele e of vai fazer as speed and paradas everything. de acordo So com on o one tempo side, Baba dele, said you cannot really go very fast de acordo com a because there is no velocidade e time for tal. it. Então, But Baba then on the disse other que side, não dá Baba para said, ir as much you tão become complete, depressa, porque há you o will próprio bring the time tempo. closer, E em outro momento, closer Baba for fala that que quando transformation. vocês se So tornarem I think we are completos, like vocês interdependent. trarão o Time's tempo influence mais on us and our influence próximo. on time. Então, o tempo nos influencia e nós Didi, influenciamos I o was tempo, thinking of, let's say, Dadi ambas as Dadi formas. Kulzar or Dadi Janki. Dadi Janki, for example, she did not want Dadi any Guzar fanfare e around her death. She didn't Dadi want people spending Janki, money on flowers. She didn't want ela não any of that queria stuff. gastar And dinheiro time or nem drama com or whatever really flores, nem com uh, tempo, nem com cooperated with her, and she passed, became Avyakt in lockdown. quando ela And deixasse o I was corpo e also o thinking of Dadi drama Gulzar, cooperou com how isso, like every time Dadi quando ela deixou o Gulzar's like corpo. body or her E state or no whatever, caso like time de Dadi changed, like that Baba stopped Guzar, coming or Baba changed the way he o came. tempo também foi So mudando, how is Baba when we começou look at a them, parar how de can we vir. understand time? E quando a gente olha para elas, então, como que a gente pode entender o tempo? I think that Eu acho que you have any thoughts? você tem algum How you see it? pensamento? I Como was que você thinking of vê? this one story one time Eu estava Dadi Janki said pensando that she was very sobre essa tired and she história went from que Dadi Delhi Janki or somewhere, disse que ela estava I muito think Pune cansada to quando ela Madhuban, saiu and de Baba Delhi made ou de her to Pune para stay for a day, and Madhuban, then he told her, e pack, pack, Baba you need to go now to fez ela Delhi or some other ficar por place. um dia e depois And fazer a mala e Dadi said, voltar. Baba, but I E just came. And he Dadi said, falou, no, no, you're needed there, you have to Baba, go eu there. acabei de And chegar, e ele falou, and não, then eles Dadi precisam said, de no, você the lá, você train is precisa not, voltar. the train would have gone, the timing E for train is ela over. And disse, Baba said, o no, 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 you tempo go and the train will do be there. trem And the já train was passou. waiting, E like the Baba train was falou, não, você delayed, vai, e o right? So she trem got the vai estar train. lá. So I E was o trem wondering, estava like, lá. how are these souls É master como se o creators? It's like almost like trem they're tivesse atrasado para guardá-la. like Então, Baba's como que essas thoughts, almas these são souls' thoughts, like criadoras they do are either tempo, able to stretch time or de they're forma able que to elas collapse são time. Somehow capazes it's de very ou different. Their aumentar o understanding of time tempo is ou different from diminuir o ours. tempo. It's the Parece que quality. o tempo delas é Let's diferente say do if you have nosso. patience, É a you're qualidade, not vamos rushing and dizer. all that. Se você tem So you are able paciência, to accomplish você things não more. está But when you naquela have correria, tension você of é time, capaz all de that, you cannot conseguir achieve much muito more. mais. Because I Então, se você remember tem muita Dadi atenção Janki do has tempo, lot of, você não she consegue could stretch time lot. conseguir muito. Então, eu So me whenever lembro que I was Dade, ela visiting, when I was conseguia going to airport, esticar o tempo. Toda on vez the que eu way ia just para stop, you know, Londres, that family Londres sits para o on the very seat, aeroporto, would e love it. aí I looked at time, Dadi, sempre tinha alguém I que don't estava know if muito I can make it doente e que because this queria is the flight ver time. Dade. She E said, eu train won't be able to pensava, make you. So I said, e okay. She said, trust não, me, ela I will dizia para make Dade, it. eu não sei se eu posso So fazer por even causa if do I am avião. E concerned Dade that I falava, want to be in time, o avião não vai so I embora sem said, okay, I você. will stop. Eu quero estar And na we hora. still made it. Even it was E just aí a eu, bit mesmo more. assim, eu But one consegui. thing I found with Dadi, Mas she uma have coisa so que much eu trust descobri in foi time, que Dade in the tinha sense of tanta you confiança will no get it tempo, done. no It will sentido de que happen. você vai Many times conseguir I said, fazer, let's vai not practical. acontecer. She said, try what I am saying. Muitas vezes eu Try to get pensava que não era trust in prático e time, ela the dizia, patience with "Tem- time, and tente, você vai because they ver." are using time in Então, meaningful eu way. Plus percebo they que feel elas that the tinham essa task confiança which no has to tempo, be porque done elas estavam has usando o to be tempo de uma done, forma whatever happens. valiosa. So I think E internally sobre they are essa questão de que a motivated, tarefa valiosa even if precisa they ser are feita. always late, Então, mesmo always, que elas in the estivessem sense of, sempre I remember atrasadas, I no was a sentido de very que much aware of the eu, civic sense, in the sense eu of, não estava so one muito time in Madhuban, they consciente were all very happy. do Why? Dadi tempo was 15 minutes late and they were cívico. holding the train. Dade estava And 5 minutos so Dadi said, atrasadas e just take eles that train. estavam Wow. They thought it's segurando achievement. o And trem e Dade I saw pôde it as entrar a naquele violation trem. of people who had to reach for work. That means if whole train is Então, delayed,
all the o people will trem, reach late at work. So eu I said, pensei why cannot I become se earlier? o trem se I always atrasasse, as kind of, pessoas iam chegar they think this atrasadas is a cheap, plane para o didn't go, trabalho. train didn't go, this didn't go, wait for the other. But I will say, well, why you all don't allow Mas them to go in time then? eu Until pensava assim, last por que minute, que nós não vamos either permitir que people are eles cheguem leaving na or they're hora, packing, there's something. até na And I última said, hora? but later on then I said, but that's how the Eu, others are, eu pensava que that they pensava came dessa on forma, late depois and eu pensei some other, que they manage with era that, era era dessa even if forma they que are the idade last one to agia. get in the plane or in the train. So yeah, there is definitely a connection Há between the qualities. definitivamente conexão entre Sometimes about as 2 minutes or qualidades, alguns tipos de virtudes e o tempo. you are late, you are in time always, or Oh, yeah, always Você in está time. sempre Only na under very pontual? extreme Não, nem circumstances then I'm late, sempre. but otherwise always on time. Eu sou running and then sempre reaching late. pontual, apenas em You situações rush extremas or que just não. Do I rush? Sometimes I rush, Às but vezes not eu most, mostly corro, no. But mas a maior parte sometimes I das do rush. vezes não, mas às vezes sim. Because I feel like even it's Porque not just eu about, sinto que Devi, não it's é not just about, let's say, being on time or apenas something. It's ser about even pontual. if someone says, É okay, you can do a class for 30 que se minutes. alguém fala, se você pode fazer uma aula And por then, 30 some people, minutos, like, let's say e Murli could algumas say, okay, read a Murli for pessoas, 45 minutes or something, and some people por will take an exemplo, a hour and Murli, 15 quando você minutes. fala assim, They just leia a Murli em fetch it and 45 fetch it. minutos, e And algumas I feel pessoas this time, it's like, levam okay, if it's 1 for 45 hora minutes, e then it should 15 be done in 45 minutos. minutes, not an E hour eu and 15 sinto minutes. que essa Yeah. tarefa deveria ser feita em 45 Value, minutos, e não em 1 hora e 15 time minutos. limit. Então há um For me, more limite than para o even being tempo. late, I feel if, Para mim, doing class or something, and if you just go on and on and on and não é apenas uma questão I de was estar atrasada, telling mas Bhumiben that de there is only one thing esticar e you esticar cannot o tempo. stop. Estava And I falando para asked her, Bumi what is that? And Ben que há time. uma coisa que You nós não cannot stop. podemos parar, Whether que é you o do anything or tempo. not, look at Você clock não or not, pode parar. but it's going. Você pode It's fazer moving, it's o que moving. você quiser And the fazer, whole mas universe is functioning. ela está movendo, está They don't stop. movendo, e todo o So universo, our eternal energy todo o should universo also não be very para. consistent, keep moving Então, tudo muito comfortably, consistente, smoothly. With the as time movendo is moving, we have confortavelmente, to de keep acordo moving com o also. tempo. À medida que o But tempo when there are move, nós obstacles, there também are devemos tension, there are continuar adverse situations, movendo then e sometimes you find não parar difficult, com situações according to that. adversas. Otherwise, I think that more Eu acho some que mornings I wake up and like I'm with the whole algumas universe, manhãs eu very deep acordo silence, and I find e that sinto how esse everything profundo functions, silêncio Sunrises, e there como is que tudo there is full funciona, moon, there is new moon, and o nobody is giving nascimento do directions. So sol e yes, tudo, it e all ninguém está happens at dando its own time. yeah, direções, and in a tudo natural way. acontecendo no seu próprio So our tempo, part is de uma really maneira something like that. natural. Então, o nosso papel So é we could alguma really coisa become nesse either very sentido. detached, Nós or poderíamos we nos could tornar also be very muito enthusiastic. desapegados Let's ou see muito what is my part. Let's see what entusiasmados. I would Vamos do ver at qual that é o time. meu papel, Not o que que eu preciso preparing fazer all the time, naquele but remaining momento, ready also. mas também permanecer Interesting sempre kind of thing, pronto. which is connected É with um the part. tipo de I interessante, like what you're conectado sharing, com o that let's see papel. what's in my part. Eu gosto que no need você to falou, que você think about compartilhou. it too Vamos ver o much. que está no meu papel. Allow Não tenho nature, like nature has que its own time and its pensar own tanto, rhythm, and so simplesmente our parts also have their own permitir time and own a rhythm. But there natureza. must be some kind of either Mas deve powers or lack of haver powers. algum tipo de When you poder think ou of something falta 2 months de before, poder. Quando você because the pensa em experience you had algo last time, so 2 meses what will antes em happen alguma this time? coisa por But causa not de uma experiência necessarily que same você thing will happen. teve, mas não Because necessariamente a mesma now coisa vai after 6 months, acontecer, 8 months, porque it will be depois different. de So it 6 can't be meses, 8 same. meses, tudo But vai this ser diferente, nature não of pode how ser the igual, thoughts can bring back that mas experience, essa which was natureza not de pleasant, and que say, oh,
hope this pensamento doesn't pode happen. trazer uma Or you experiência think, de how will I algo do que it não again? foi But agradável, then time is different. It mas can't be tempo é same, it can't diferente. be different. Não pode ser igual, pode ser All these diferente. things we notice in ourselves, E nessas and coisas then we nós try to see that we notamos don't em get any kind nós. of anxiety in a way, in subtle form. Vamos tentar não ter Right, ansiedade em Maybe I nós was de uma thinking about what forma Baba was saying sutil. about seeing but not seeing, Eu hearing estava but not pensando hearing. sobre o que Baba How do you disse sobre practice ver that? e Because não you must be ver, in a lot of people, ouvir a e lot não of things are ouvir. going on. How do you Com você, muita see but coisa don't está see, hear but don't hear? acontecendo. Como que você vê, mas não vê, ouve, mas não So ouve? if it's drama, É o drama. you see it, but then it's scene of Você drama. vê, Don't mas é see uma it as a cena real do situation. drama. Você não If vê you como see it uma as a scene, the scene is going to situação pass. The real. scene will pass Se você anyway. vê como uma cena, é when you fácil de see in a passar, real porque a form, cena vai passar. But I just, whenever I Eu find simplesmente, I'm quando not quer clear or que eu I don't know, percebo que I just não remember está Baba. I muito just claro, eu me keep lembro de remembering Baba. Baba so that at Me the right mantenho time lembrando de everything Baba, becomes clear. de What forma I'm que tudo supposed to do fique and how to claro, o que do it. que eu devo So fazer, remembrance como of Baba really fazer. helps. A lembrança de Baba realmente ajuda. I was thinking about that Eu seeing estava but not pensando seeing and how sobre ver e não ver when I e used to see Dadi Gulzar, como eu like costumava nothing, ver she used Dadi to be so Gulzar. detached, like Ela nothing was costumava going ser in, like she really was seeing tão not desapegada seeing. como se nada And I'm sure all entrasse. of the daddies were like that, but especially her, Eu I tenho used to certeza que notice that todas as there was such Dades a eram sense of assim, detachment mas about her. especialmente nela eu Because they don't want costumava to take in perceber what they are esse saying. desapego. Otherwise, whatever images or voices you hear, they keep Qualquer coming back, right? que, So maybe que they você don't want that to happen. escute, isso So you pode are voltar seeing e but not elas seeing não querem que isso because you aconteça. don't want to take it Então, in. você So you está are only the just falando, observer. mas ser um observador You are just desapegado. observing, not seeing. Só observar, não ficar olhando, Right. vendo, apenas observar. Like somebody Por goes, exemplo, generally people will say alguém which clothes, que what, how, so many details, but they won't say all that. They are saying but not seeing. Right. eles Right. falam, por And exemplo, many things sobre that is, questões we also are doing, de but roupa. it's Elas saying but estão not ali seeing. observando, mas não You're doing não it now, dizem for sure. nada. People are doing. Right. Mm. It's Okay. very inspiring, and I É feel muito so fortunate inspirador. that I was Eu able to sou see that, afortunada like de actually see such vê-las, de ver tais you know, almas performing their parts. fazendo o papel delas. Now we have very few, Agora but nós still we have temos examples. muito poucos exemplos, mas ainda temos exemplos. Okay. Yes. Thank you so much. Ok, Okay, muito Shanti. obrigada. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. You, emperors of heaven, at this time there is a need for such a group of those who uplift others, Neste momento, those who are há a bestowers, necessidade de um grupo de pessoas que elevem os outros, que sejam doadores e que doem aos outros, assim como os reis que estão plenos sempre dão aos seus súditos, e as mãos dos reis que estão plenos nunca são mãos que tomam, mas mãos que dão. Vocês, filhos, são aqueles que desempenham o
papel de as doadores, emperors of como heaven, imperadores do paraíso, and so e, let that portanto, sanskar deixem que esse emerge in you sanskar from surja now. em vocês a partir de agora. परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो।